Damiane Souza, boa noite. Fala, professor. LMS? Tudo bem aí? Tudo? Não vai entrar pelo da escolinha? Eu tava lá no da escolinha, tava te esperando lá, mas não tem problema. Se quiser ir fazer por aqui, tamo aí. Você que sabe. Pode falar, tô aí. Beleza? Pode escutar? Eu tô escutando só. Vou só desligar alguma coisa aqui que deve estar dando volume. Só aumenta um pouquinho, Diogo, teu som pra mim ouvir. Só um pouquinho só. Tá o máximo. Galera, boa noite a todos. Meu nome é Diogo Rodrigo. Hoje a nossa entrevista é com o professor Marco Aurélio, da MS Sport. E ele vai falar um pouco da carreira dele, falar um pouco do futebol, da realidade, do que ele faz hoje. Então, já para começar, a gente queria saber um pouco quem é o Marco Aurélio, tirando a parte do professor, pessoalmente. Bom, primeiramente, boa noite. Quero agradecer aí ao Diogo pela oportunidade de estar fazendo essa live. O professor Marco Aurélio já está aí, a gente já está trabalhando, graças a Deus, aí no mercado quase de 15 para 20 anos. Já estou um tempinho aí na área. A gente trabalha com a parte de futsal e futebol, da iniciação até a competição. Não só nessa área eu também trabalho com a educação física escolar, trabalhei já com natação, musculação, diversas áreas a gente trabalhou. Trabalhei também na parte de psicomotricidade. Graças a Deus já tive um campo vasto. E aí agora estou dando maior segmento na parte de futebol e futsal. Tanto também na base, como na iniciação, até o desenvolvimento da, da modalidade. Legal. Sou professor formado pela FEFS, Faculdade de Educação Física de Santos. Sou formado, tenho especialização na área de futebol, futsal, educação física escolar. Tenho especialização também na área de natação e algumas outras especialidades aí. E fiquem à vontade as perguntas, fiquem à vontade para a gente fazer um bate-papo legal hoje.
Legal. Bom, só para avisar a todos aí que estão vendo a nossa live, que vocês podem fazer pergunta para o Marcos, depois da nossa entrevista, do que vocês quiserem relacionado ao futebol, futsal, da escola, educação física escolar, ou da vida dele pessoal, quem conhecer ele, né? Tem um amigo aí que puxa uma intimidade aí que a gente não sabe, né? Legal. É. Bom, a sua família, você já fez uma pergunta para sua família que como eles te vê, como é que eles vê você atualmente ou antigamente? Se teve algum Diego, só um minutinho que deu desempenho? uma cortada. Você falou, deu uma cortadinha. Você já fez essa pergunta para sua família, perguntando como que eles vê você hoje no momento, antigamente, se você é uma pessoa determinada, se você correu atrás, foi guerreiro, também se alguém já falou se você é muito teimoso, preguiçoso, como é que a galera te vê aí? Deu uma travada aí. Saiu. Problemas aí com a internet. Vai chamar ele aqui de novo. Bom, galera, vocês podem fazer pergunta pro Marcos depois da nossa entrevista aí. Tiver um problema com a internet aí, ele caiu. Eu acredito que tá carregando aqui para voltar. É, aguardando o Marcos. Boa noite, Caio. Boa noite, Duda. Saiu. Vou tentar chamar ele aqui pela escolinha. MAS Sport. Vê se rola agora, senão a gente encerra e começa de novo. Bastante tempo aí. Pronto, voltei. Sei que aconteceu, que deu um pau aqui que deu uma parada, mas estamos aí. Bom, eu tava perguntando, né, como que a família, tua mãe, teu pai, se é casado ou não, se os irmãos, os primos, até o pessoal que trabalha com você, como que eles te analisam hoje, de você de lá para lá, de lá do começo até agora, se eles acham que você é um cara guerreiro, lutador, estudioso, você já chegou a fazer uma pergunta assim para eles? Sim, graças a Deus quem me acompanha tem sido assim o meu ponto de equilíbrio. Todo quem me conhece desde quando a MA existe, minha mãe sempre está comigo, uma pessoa guerreira, batalhadora que acreditou nesse sonho desde o começo, está sempre aí comigo, dá uma força para mim. Assim, sempre falo para os profissionais de trabalho que você tem que ter alguma pessoa do seu lado, uma pessoa de confiança, por quê? Porque a gente sempre acha que está certo em alguma coisa. E a gente tem que ter a gente tem que ter um segundo ponto de vista, porque não pode ser só nossa visão. Verdade. E a minha mãe, assim, ela
na limitação dela que ela entende de futebol, ela entende mais a parte fora, assim, de lidar com... Porque também eu sou de uma família de educador. Minha mãe também era professora, não de educação física, mas era educadora também, trabalhou na área escolar, e ela tem esse feeling para trabalhar com criança, tem esse feeling para trabalhar até com os pais. A parte quem toma conta da parte burocrática, assim, da parte da escolinha é ela. E a administração é mais com ela. A parte funcional, né, de aula é mais comigo. E eu acho interessante porque algumas coisas, até o jeito de lidar com algum pai, alguma dificuldade, ela que me passa, que algum pai está com algum problema em casa, ou alguma complicação de serviço. Isso é muito importante, porque nem todos estamos juntos, mas estamos de formas diferentes. E a gente tem que entender como se passa a cabeça do pai e a cabeça da criança ou do atleta em si. E isso é muito importante. E lógico, a gente cresce em cima das críticas. Isso é o profissional que não está adepto a receber crítica, ele tem que mudar de área, principalmente a área da educação e a área do esporte. É muito bom a gente receber a crítica construtiva para quê? Cada vez ele evoluir, buscar melhorar, buscar aprendizados. Isso é muito importante. Verdade. Se você não fizesse educação física, qual outra área que você achou, se apaixonou, ou você chegou a pensar no momento das dificuldades, ou ali no vestibular, qual outro curso que você colocou no papelzinho? Eu sempre falo isso para os meus atletas, né, que eles perguntam, essa pergunta aí é uma pergunta que não quer calar. E é interessante que eu faço essa pergunta para os meus atletas, eles falaram, pô, Marcos, se tu não fosse professor, você seria o quê? Quando eu fiz o vestibular na FEFS, a primeira opção eu fiz educação física, a segunda eu fiz administração, a terceira eu fiz direito. E eu gostei tanto de educação física que na época eu já tinha passado na primeira chamada em educação física, passei na segunda chamada em administração e passei na segunda chamada em direito. Aí cheguei em casa, minha mãe estava me esperando e tal, e aí, já vamos lá comprar os livros, né, para direito. Eu falei, direito? Eu falei, pô, não faço nem direito nem esquerda, né? Aí ela falou, pô, tu vai fazer o quê? Administração? Eu falei, não, mãe, já estou na educação física. Mas eu sempre tive vontade de trabalhar, assim, pelo fato da gente ver o futebol por diversas partes do mundo, eu sempre tive vontade de trabalhar com essa parte de viagens, essa parte de conhecer o mundo, a parte de geografia, assim, que eu acho legal. É uma parte que me chama muita atenção, essa parte de geografia, de viagem, turismo. Era uma parte que eu acho interessante. Então era uma parte que era legal assim, se eu não fosse professor, né? Hoje, assim, lógico, a gente tem que se reinventar, mas eu não me vejo, hoje, pelo tempo que eu trabalho dando aula, já não me viria em outra profissão. Porém, se eu fosse trabalhar na parte de turismo, parte geográfica. Legal. Bom, nosso estagiário aqui fez uma pergunta para você. Ele gosta muito da parte escolar, né? Eu também, eu amo Sim. essa área. Infelizmente, não aconteceu nesse momento, né? Vamos ver daqui para frente. Mas ele perguntou aqui, como é trabalhar com a educação física escolar nesse momento da pandemia? Pergunta importante. Hoje, todos os professores de todas as áreas têm que se reinventar. Deixa eu só mandar um abraço, um professor que entrou agora na live, acredito que ele está aí, professor Cláudio, um abraço. Sim. Professor que eu tive a oportunidade. Pode fazer. Escolar é interessante, porque hoje todos os professores tiveram que se reinventar nesse meio dessa pandemia. E agora a gente tem essa facilidade de estar com a internet, buscar algumas coisas pelo YouTube e tal, né? E dentro de uma coisa você faz duas, faz três. E graças a Deus a gente pode se reinventar. Lógico, a área de educação física ela ficou limitada porque nem todos demandam do mesmo espaço físico. Porém, você trabalha muito com raciocínio, trabalha muito com a parte da parte da psicopedagogia, né? Trabalhar com muita coisa assim, cores, números, formas. Dependendo da faixa etária que você trabalha, até pelo espaço limitado, você faz a criança pensar bastante. E isso é muito interessante. Porque quando você está numa quadra de espaço grande,
um espaço muito grande ou um espaço médio, você pode fazer a criança correr para um lado, correr para o outro, fazer a criança se movimentar. Só que num espaço reduzido, você se reinventa. Faz a criança praticamente conhecer aqui o seu corpo, a sua limitação, faz a criança se... Como é que eu posso falar? A criança ela pode vencer a sua barreira. Vencer a sua barreira. Por exemplo, você pode fazer um trabalho de crossfit infantil, que agora eu já vi bastante crossfit infantil. Você pode fazer um trabalhinho, uma sequência. Hoje você vai fazer 5, amanhã você vai fazer 6. Verdade. Chegando agora, tá chegando aí na nossa live, boa noite, e fica aí à vontade para as demais perguntas. Ô, Marcos, você tá com o sinal de casa aí mais o 3G? Eu vou ligar agora o 3G para ver se pega um pouquinho mais forte, que deve estar caindo. É verdade. Tá. Pronto. Deve ser alguma coisa aqui na região, te peço desculpas. E de vez em quando é raro cair, né? Mas acontece com os melhores profissionais. Verdade, a internet, toda live que eu faço, ela pega um capítulo. É uma raiva ou uma alegria, né? Às vezes cai, você não consegue gravar, dá uma raiva disso, mas tudo bem. São coisas da vida. Bom, galera que subiu aí, o Vitor, estagiário aí, o Claudinho e outros mais. Tô vendo que tá subindo bastante gente. Vocês podem fazer pergunta pro Marco depois da nossa entrevista. Tanto do futebol, do futsal, da parte escolar, da pandemia, do que vocês quiserem. Ele perguntou aqui também se você se adaptou às aulas online. Se você chegou a ter dificuldade ou foi logo de cara, conseguiu. Como que foi? Parte do estágio, desculpa, eu não entendi. Se eu tive dificuldade para arrumar estágio? Não, se você teve dificuldade em dar aula online ou você se adaptou logo de cara e conseguiu desenvolver tranquilamente? Então, o bom da internet, como as lives estão todas abertas, de uma live você vai aprendendo, uma live em cima da outra você vai aprendendo. No começo foi um pouquinho difícil, depois a gente foi se adaptando. Até pelo espaço físico a gente vai se adaptando. Mas não foi assim um bicho de 7 cabeças. A gente tem a oportunidade, né, nesse meio, um meio muito grande, de ter a oportunidade de ver live de profissionais do maior alto padrão aí, assim, profissionais de CBF, tanto do futsal como do futebol, e a gente vai pegando um pouquinho da prática, vai aprendendo, que a gente sempre está aprendendo, e foi muito bom para a gente desenvolver alguns trabalhos com os nossos atletas, tanto os nossos atletas do sub-20 até o sub-6, que a gente tem essas categorias lá na MA. Então foi bom para a gente trabalhar essa parte até dessa linguagem, essa linguagem online que a gente está trabalhando hoje, foi uma conquista muito grande. Então a gente vai trocando experiência com alguns profissionais também da área, para ver o que está acontecendo, como está se lidando, como a gente pode trabalhar também na parte do psicológico dos nossos atletas, porque é uma coisa nova ficar 4 para 5 meses parado. Graças a Deus, embora a gente já tenha voltado, já estamos trabalhando aí, já estamos dando aula, trabalhando. Então é uma coisa que foi nova para a gente, mas a gente se reinventou e conseguiu se adaptar de uma maneira positiva. Nessas aulas, se vocês voltaram, as crianças, ou os adultos, os jovens, eles estão reclamando de que tem que ficar com aquela máscara, quando corre, chega a sufocar, porque a gente está tendo muita reclamação nas nossas aulas, e a galera fala, pô, professor, deixa eu ficar um pouco afastado que eu tiro a máscara, porque eu começo a correr, começo a me sufocar, começo a passar mal. Teve alguém falando isso? Com certeza. Nossa, assim, não é nem reclamação, é uma adaptação, porque nenhum atleta, ninguém está acostumado a trabalhar com a máscara. Mas assim, que nem eu falo para eles, se vocês trabalharem com a máscara, quando vocês tirarem, vocês vão ter o ganho de oxigênio muito maior, porque vocês estão puxando muito mais ar, vocês estão
estão treinando de máscara, com distanciamento, a gente está fazendo bastante físico bola. Isso aí pra gente é fácil. Agora, que nem você trabalhar com uma criança de 5 anos e entender que tem que colocar máscara, que nem o meu primeiro treino, as crianças já queriam se abraçar. Quanto tempo que eu não te vejo e tal? Aí o tio falou, não, espera um pouquinho até se abraçar, nós hoje vamos cumprimentar de soquinho. É uma coisa que a gente tem que se reinventar e conversar com as crianças. Verdade. Isso é uma dificuldade, mas aos pouquinhos vai se adaptando. Por quê? Tudo são hábitos, costumes. A gente consegue implantar esse costume. O atleta hoje que consegue ser um atleta regrado, ele é aquele atleta que vai despontar e vai mais longe. E aí, o fator da máscara foi um fator primordial para a gente conseguir ter esse parâmetro. Legal. Bom, ele perguntou sobre o estágio aqui também. Você fez muito estágio no tempo da faculdade, ou teve muita dificuldade, ou foi de boa? Aí ele falou tanto no futebol, natação ou outra área. Olha, uma coisa que eu costumo falar para os estagiários é assim, quando eu comecei a fazer estágio mesmo, estágio remunerado, primeiro estágio que eu comecei, eu nunca esqueço. Hoje todos conhecem o Brasil Futebol Clube, tá? Um clube novo e tal, mas na época antiga, eu trabalhei na época antiga do Brasil. Trabalhei na escolinha chute inicial do Esporte Clube Corinthians Paulista, professor Zé Luiz, professor Reginaldo Fino, que hoje é coordenador da Linense, da Clube Atlético Linense, da Inins. Me deram a oportunidade de trabalhar com futebol, que eu tinha adentrado a faculdade, já tinha parado de jogar, e adentrei a faculdade. E aí, do primeiro para o segundo ano, eu bati lá na porta, eles falaram, vai ficar aí, dá uma força pra gente. E foi interessante que durante 2 para 3 primeiros meses, eu fiz estágio praticamente gratuito, porque eu queria aprender como dar aula, porque você jogar é uma coisa, você jogar bola é uma coisa, você ser professor é outra. Engana-se que é aquele, joguei bola, sei como é que é o negócio e tal, só que você tem que ter a linguagem da bola é uma coisa, a linguagem do profissional é outra. Você tem que saber como lidar, até o fato de falar algumas gírias, até o fato de lidar com os atletas. Então, isso tudo eu fui aprendendo com alguns profissionais que já estão aí no mercado mais tempo do que eu. Isso foi muito importante. E aí eu tive a oportunidade, 2 meses eu não recebi nada, depois eles começaram, não, pega aí um dinheiro e tal, até abrir as portas, porque aí você vai entrando no meio, ganhando conhecimento, conhecendo gente nova, vai abordando formas diferentes de trabalhar. Por exemplo, alguns estagiários já fizeram aula comigo, e eu falei para eles, foca tanto nos meus erros, quanto nos meus acertos. Os meus erros você pega, anota, vê o que eu falei de errado, alguma coisa que eu fiz errado e tal. Para quê? Para que você não cometa esses mesmos erros lá na frente e tenha a sua própria linguagem. Foi isso que eu fiz com todos os profissionais que eu trabalhei. Graças a Deus, assim, eu pude obter muita coisa boa, muita coisa interessante. Deu para a gente, obter uma riqueza grande da parte tanto do futsal como do futebol, que tem muito, muito profissional bom na Baixada. Digo, não estou falando só Santos, Baixada Santista em geral. Isso aí é muito legal. Legal. O rapaz perguntou aqui também, você vê muito futebol, tanto no futsal e futebol da Série A, para analisar e mostrar para os seus alunos os erros e os acertos? Hoje em dia, Diogo, o que acontece? Assim, eu não preciso nem ver muito. Eu vou mostrar para eles. Por quê? Que nem hoje deu o jogo do Atalanta e do PSG. O mundo inteiro viu, todo mundo colocou a foto do Neymar e tal. Praticamente é uma coisa que a gente não precisa colocar muito. O que a gente precisa fazer? Que nem eles falam, a gente podia jogar de tal jeito do outro. O que cabe para um time não cabe para o outro. Às vezes, a riqueza técnica que um profissional tem e o outro não tem, tudo tem que se encaixar. É muito legal jogar que nem o Barcelona do Guardiola. Todo mundo quer, mas será que o teu time está acostumado ou tem a qualidade técnica de jogar? Isso eu tenho que me perguntar. Ou pelo menos se eu quero me aproximar 30% a 40% do que aquele time faça, eu tenho que treinar para isso. Tenho que exigir do meu atleta para isso. E isso leva tempo. Uma coisa que hoje depois a gente vai entrar nessa parte, eu costumo falar com os pais, eles querem o produto para ontem. O filho deles esteja pronto para ontem. A gente tem que ter calma. A gente não pode queimar etapas. Hoje o melhor jogador brasileiro do mundo,
ele cumpriu todas as etapas. Sub-9, sub-11, sub-13, 15, 17. Depois ele foi para o profissional. Do profissional ele levou um certo tempo até chegar na Europa. Então tudo tem etapas. E outra, ele jogou salão e campo. Ele jogou no salão, quando ele estava bem no salão, estourando e tal, aí ele foi para o campo, do campo ele pegou, foi cumprindo as etapas sub-15, 17, 20, profissional, até chegar onde ele chegou. Então tudo tem tempo. A gente tem um certo tempo para chegar. Entendi. Bom, o Caio perguntou aqui, qual foi sua maior realização profissional? Todo dia, eu tô vendo aqui, meu goleiro do meu sub-17. Todo dia a gente tem, todo treino, eu tenho uma realização profissional. Que nem hoje o Caio, para mim, é uma realização profissional. Não é porque ele tá na live, é porque que nem é recompensado por um professor que trabalhar na categoria de base, pegar um goleiro praticamente cru e chegar no estágio que ele tá chegando. Não tô falando só porque ele tá na live, por quê? Porque quem conheceu o Caio, falo sem falsa modéstia, o Caio chegou, ele não conseguia fazer uma defesa no chão. Em 15 dias ele chegou, ele já foi para um campeonato. E logo eu já cheguei berrando com ele e tal, porque ele tomou um gol que ele estava praticamente parado. Hoje o gol que ele tomou nesse campeonato, coisa que foi em novembro esse campeonato, novembro para dezembro. O gol que ele tomou nesse campeonato, ele não tomaria. E esse menino, que nem ele não tem um ano na minha escolinha, ele já está disputando o Campeonato Paulista, que a nossa equipe está disputando o Campeonato Paulista da Série A3, de futsal. Nós estamos jogando a Federação Paulista em São Paulo. E aí o pai dele chegou e falou assim para mim, poxa, mas será que ele tem condição? Eu falei aqui, ele tem 2 braços, 2 pernas e pensa. E mesmo se ele não tivesse, ele teria condição. Por quê? Porque atleta nosso, quando está treinando para ter algum objetivo. E os meus atletas, eu falo para eles, se vocês tiverem o objetivo de querer chegar, vocês chegam. Não depende de mim, depende mais de vocês. Porque vontade eu sempre, até o último dia do meu treino eu vou ter. Então eu deixo na mão deles. E aí, graças a Deus, o treino flui. E uma realização profissional assim mesmo, a gente vê alguns atletas nossos, não vou citar nomes porque muitos passaram eu tive a oportunidade de trabalhar, mas uma realização profissional é ver muitos atletas nossos assim no profissional, realizando seu sonho, é recompensador. Fazer parte da carreira do atleta, isso é muito recompensador. Legal. Lógico, a gente também... Pode falar. Oi, pode falar. Ele perguntou aqui, você sofre muito com o pai que não entende essa fase que o filho precisa passar? Não só eu, como todos os professores hoje em dia. Como sofrem? O que acontece, Diogo? Alguns pais, principalmente o pai que joga bola, assim, teve a oportunidade, bateu na trave. Esse pai ele tem um objetivo, lógico. Se eu joguei, meu filho vai ter que jogar mais. Não, não é assim. Eu conheço alguns profissionais hoje em dia que estão no futebol, que o filho jogou, não deu certo, outros o filho deu certo, e outros o filho não gosta da prática do esporte. Por quê? Por causa da cobrança. Verdade. E aí, por exemplo, porque a criança hoje ela já tem a cobrança do treinador, do professor, já está cobrando. Os amigos. Aí ele ainda vê o pai, a mãe, o vô, a avó, o tio, a tia lá de fora da arquibancada, gritando que tem que fazer o gol. Tem criança que assimila aquilo como uma motivação. Tem criança que trava. Então cada criança tem uma limitação. Tem que saber como fala, como se porta. Eu já tive atleta que entrou numa quadra, não cheia, mas uma quadra que estava aquela gritaria, o atleta começou a chorar, correu para a mãe e não foi jogar mais. E eu respeitei, eu falei, mãe, não está preparado. Mas não é que eu não vi, é porque aquela gritaria nunca vivenciou aquilo. E atleta que assim, o menino já tinha uma certa idade, já tinha uma certa idade e aí não se adaptou. Respeitei e falei, mãe, não está preparado. Às vezes assim, hoje em dia, pelo fato, a gente não ter mais o futebol na rua, liberar as crianças para ir jogar numa praia, ter que jogar mais dentro de uma escolinha, o que acontece? As crianças ficam muito mais no setor família, como a gente pode se dizer. E quando você vai soltar, a criança fica um pouco, o que eu faço, como é que eu me porto e tal.
Às vezes teu pai tem que ir soltando, a mãe tem que ir soltando para começar a vivenciar, se virar um pouquinho sozinho, se virar com os amigos, se virar com os amigos de escolinha, de futebol, futsal, para começar a se virar. E aí o que acontece? O atleta hoje ele tem que estar preparado para esse tipo de situação. Mas eu passei já algumas situações com os pais. Por quê? Porque o pai ele acha que assim, nós estamos no país do futebol, né? Todo mundo entende futebol, mas não é bem assim. Porque tem a posição do atleta, tem o tempo que o atleta está, da maturação do atleta, tem o tempo que o atleta vai se dispor a querer jogar. Tem dia que nós profissionais nós não estamos bem. Imagina a criança. Tem dia que a criança não está bem. Eu tenho que respeitar. Então, já tive problemas com os pais, como todos os já vi profissionais que tiveram problema assim 10 vezes pior do que o meu. Que às vezes até nós mesmos, como profissionais, por questão ética, a gente teve que intervir. Mas, assim, isso acontece. Sempre vai acontecer, não é uma coisa que não é só na minha profissão, não é só também no futsal. Acontece em todas as modalidades. Ele perguntou aqui, antigamente tinha tanta escolinha como hoje. Aí ele falou, devido a não ter essa possibilidade de brincar na rua, tinha tanta escolinha como tem hoje ou não? Antigamente tinham bastante escolas, assim, não é que tinham muitas escolinhas, não. Antigamente você tinha mais locais abertos para as crianças, os atletas, fazerem escolinha. Por exemplo, eu praticamente joguei numa escolinha e tinham 1.000 alunos. Caramba. Tinham 1.000 alunos. Agora você raciocina, você começar. Como é que você trabalha com 1.000 alunos? Era categoria de manhã, de tarde e de noite. Era muita criança. E hoje em dia, uma escolinha que tem 200, 300 alunos, aí os pais falam, pô, mas é muito para administrar. Não, eu joguei numa escolinha que tinha 1.000 alunos. Lá atrás. Por quê? Joguei campo, não joguei muito futsal, mas joguei campo. E ao longo do tempo, com a evolução da construção civil, você vai perdendo campo. Você pode ver que em Santos você tem pouco campo. Eu fui jogar um campeonato há 10 anos atrás eu fui jogar um campeonato, Copa dos Campeões, um campeonato internacional, na cidade de Jaú. Só uma cidade que nem a nossa, uma cidade que tinha 17 campos oficiais de futebol. 17 campos. Hoje em dia você já não acha campo aqui em Santos. É difícil. Então como é que a criança vai ter essa vivência? É muito bom o futsal? Lógico, é muito bom. Tem muita escolinha de futsal. Mas assim, é a minha opinião pessoal. Eu acho que a criança tem que começar no salão para depois ir para o campo. Tem muito pai, não, já vou colocar no campo para ele jogar. O futsal ele ensina muito o campo a jogar, por quê? Porque pisada da bola, velocidade de raciocínio, o trabalho, a movimentação, isso é muito gostoso. Eu aprendi muito no futsal, eu comecei no campo, mas aprendi no salão muita coisa que o campo não me ensinou. E hoje eu falo, o futsal ensina o campo. Legal. Ele também falou aqui, você acha que o Jean Xera é um exemplo disso, que o pai acaba atrapalhando a vida do atleta? Eu tive a oportunidade no ano de 2010, o Jean Xera sentar assim do meu lado, e eu estava dando físico, eu trabalhei na Associação Atlética dos Portuários de Santos, eu tinha a categoria do feminino e ajudava os professores, estava como professor auxiliar, ajudava no campo e no salão. E o Jean Xera, numa situação que a gente foi ver um jogo do Santos, Sub-17, Santos e Corinthians na Vila, estava aberto, né? Levei até meus atletas para assistir, eles sentaram assim na minha frente, estava na social, o Jean Xera chegou e perguntou, você é o professor deles? Eu falei, por quê? Não, porque eles estão brincando. Eu falei, eles não podem brincar com a idade que tem, eles têm 13, 14 anos. Meu pai não deixa. Aí o pai dele, sai daí, se afasta desses meninos aí, não fica aí brincando não. Nossa. Sabe, isso aí me causou estranheza, porque uma criança com 15 anos ser cobrada como um adulto, o que aconteceu? O resultado final foi o que aconteceu. Verdade. Então hoje a gente, lógico, tem pais e pais. Eu acho muito importante hoje os pais que puderem acompanhar seus filhos, acompanharem. Porque da grade, que nem eu falo, da grade para dentro, deixa que o professor tomar conta. Para a gente chegar onde a gente chegou, um professor que me ensinou, o professor Isildo, ele fala, se você puser na conta, são 15 anos para chegar a ser professor. Tem pessoas que falam, poxa, mas a gente paga CREF, mas o cara entende mais. Não, são 15 anos. A faculdade é para isso.
15 anos. Eu valorizo muitos profissionais que fazem a faculdade. Não que os outros não tenham oportunidade, mas assim, eu valorizo. Por quê? Porque você estudou, você está se aperfeiçoando, para quê? Aí acontece que nem desse, vem um pai, igual o pai do Janchera, pode frustrar o trabalho de uma criança, ou do criança de um atleta que é promissor. O Janchera, ele tinha tudo para estar do lado do Neymar hoje. Todo mundo sabe quem trabalhou com ele. Excelente atleta, profissional dedicado, competente. Dentro das 4 linhas, fazia e acontecia. Não digo até mais do que o Neymar, mas fazia assim, na mesma perfeição. Mas o que aconteceu? O fator extra-campo estragou. Eu peço muito encarecidamente aos pais que hoje tem seu filho em alguma escolinha e tal, deixe os profissionais trabalharem. Se você está se sentindo, você está sentindo que o atleta não está legal, que o atleta não está rendendo, procure o quê? Conheça o trabalho dos outros profissionais, mas não queimando o profissional que você está. Porque amanhã ou depois a coisa pode mudar, virar, né? E seu filho pode se despontar. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo para acontecer. Legal. Antes de fazer outra pergunta, já antecipando, que a gente está meio que no finalzinho da entrevista, quando acabar a pandemia, que a gente não sabe quando vai acabar mesmo, né? Então, Verdade. eu vou querer ir lá onde você trabalha, na MS, fazer uma entrevista pequenininha com a molecada, com você, e filmar sua rotina das aulas, a aula prática, entendeu? Para fazer um vídeo 2 para jogar lá no canal do YouTube. Fique à vontade, seja bem-vindo. Não só você, como a rapaziada aí que está fazendo estágio. Todos que são estagiários aí, estão cursando educação física. Nossa quadra está aberta. Pode ir lá para trocar uma ideia com os meninos, com os pais. Pode conhecer nosso trabalho. Eu acho muito importante porque hoje em dia a gente não pode, numa área que nem a nossa, a gente não pode esconder o nosso trabalho. O trabalho tem que aparecer cada vez mais. Por quê? Porque é assim que o profissional cresce. Você vê os maiores profissionais. Imagina hoje Guardiola, Luxemburgo e tantos outros profissionais que estão aí na área. Se fosse esconder o trabalho, não, o trabalho aparece, tem jeito. Você tem que mostrar o trabalho. E outra, cada vez que você é cobrado, você tem que crescer mais. Porque que nem estou citando o Vanderlei Luxemburgo, porque tem um conhecido, né, Maurício Cupertino, que a gente conhece, né, da área. Ele foi atleta até, eu nem falei isso, eu sou neto de jogador, filho de jogador, meu tio foi jogador e treinador do Santos, e aí recompensador. E o Maurício Cupertino foi atleta do meu tio, né, primo da minha mãe. Então, é recompensador. Isso aí é uma coisa que a gente preza bastante. E o professor de verdade, ele não precisa esconder o trabalho, mostra como é que faz. E outra, vocês que são estagiários, aprendam bastante na prática. Tem coisas que a faculdade não ensina. A gente tem que pegar na prática, a gente tem que ir lá e ver. Ver cobra do professor tá ali do lado. Mas por quê? O porquê nunca pode parar na ponta da nossa língua. Sempre tem que estar em atividade. Por que você faz isso? Por que você faz aquilo? Então, assim, sinta-se à vontade, a quadra está aberta. Estamos ali no Atlanta, Comendador Martins 114, na quadra dos japoneses, todo mundo conhece, quadra que já tem bastante tempo aí no mercado, no cenário aí da Baixada, todo mundo conhece a nossa quadra. Legal. E fique à vontade para as perguntas aí, se quiser fazer pergunta, fique à vontade. Tem uma aqui, colocaram, você já revelou muito atleta para a equipe do Santos. Assim, jogou comigo lá no começo, jogou comigo o Nicolas Bernardo, tá indo aí para... Ele se despediu, era do Sub-20, se despediu do Santos, jogou uma longa temporada no Santos, tá indo agora, se eu não me engano, não sei se é a Europa ou a Arábia. Um que a torcida tá pegando no pé, muito, jogou comigo também, bom menino, tá numa fase ruim, espero que melhore, que é o Arthur Gomes, foi meu atleta no Portuários, meu pivô, joga muito salão, joga muito, o irmão dele jogava na Portuguesa Santista, ele estava no Portuário, jogou comigo. Eu não tô lembrado, ele jogou, quando ele chegou na minha escolinha, eu já estava saindo, porque eu sou permaneci no Brasil por causa de horário. E quem jogou lá comigo também, trabalhei na escolinha Meninos da Vila, foi o Jean Mota. Jean Mota também começou com escolinha. Começou na escolinha do Meninos da Vila. Hoje também já está...
volante do Santos, entra e sai. E tantos outros aí, tem muito atleta, tem o Diego Henrique, ele não está hoje na live, mas também está jogando no time do Beira-Mar, lá em Portugal. Tem muito atleta jogando fora, graças a Deus. Eu fico muito honrado, me sinto muito recompensado, porque você começar a carreira de um atleta, você fazer parte da carreira de um atleta, isso é muito recompensador. Não tem palavras. Espero estar revelando mais. A gente também espera ter, lógico, até o final da nossa carreira, o profissional sempre espera dar um passo maior na carreira, assumir uma categoria de base, começar a trabalhar num sub-11, num sub-13, num sub-15, no 17, até chegar ao nível do profissional. Mas isso tudo vai do profissional querer buscar, aprender, correr atrás, fazer cursos. Isso aí tudo a gente está no dia a dia fazendo. A pandemia hoje deu um start, tirou um pouco todos os profissionais um pouquinho da zona de conforto e pôs todo mundo para trabalhar. Verdade. Bom, aqui a NS Multimarcas 013 perguntou: hoje a federação promove um campeonato estadual sub-7 e sub-8. Ele perguntou se não é muito cedo. Eu vou falar para vocês que hoje, assim, não é questão que eu acho que é muito cedo. Como foi feita a pergunta, tem atletas que já estão, você vê às vezes a criança com 5, 6 anos, o menino ele come, acorda, dorme e só joga futebol. Tem criança que só joga futebol, só pensa naquilo. Tem meninos que não maturaram tanto, só quer você vê andar de skate, correr na praia, brincar com o pai e com a mãe. Tem criança que é bola o dia inteiro. Tem alguns pais que me chamam e falam: Marco, eu já não sei mais o que eu faço na minha casa. A casa está de cabeça pro ar, só tem bola. Eu vou limpar a cama de baixo, é bola. Eu pego não sei onde é bola. Tem criança que parece que nasceu pro esporte, gosta. Então, em cima dessa pergunta eu falo: uma criança de 6 anos que está praticando esporte, gosta de competir, eu não posso brecar. Seria até um crime da minha parte eu brecar uma criança dessa. E aí, você pega 10 crianças que têm a mesma intensidade, que gostam de esporte, desse tipo de esporte. Você pega 10 crianças que estão lá no São Paulo Futebol Clube, no Palmeiras, no Corinthians, no São Caetano. 10 a 15. Aí no Santos tem 15. Chega mais um, eu deixo de fora. Eu formo outra equipe. Aí a criança forma lá no Grêmio-Metal. A criança vai formar na MA. A criança vai formar no Portuários. E assim vai acontecendo as categorias. E o pai tem que entender que é aquilo. O que não está no pai está na criança. E é um dom que a criança vai desenvolvendo. A gente só vai aperfeiçoando. Embora seja cedo, eu acho assim, disputar uma Federação Paulista, se falam que é cedo, se a criança está apta a disputar os campeonatos aqui embaixo, porque aqui na Baixada, Diogo, se você ver bem, fizeram um dia um dado estatístico. Eu vou falar de Praia Grande até mais ou menos Bertioga. Jogando futsal e futebol, tem mais de 50 mil atletas. A gente fala, mas 50 mil? Se você passar de noite, pós-pandemia, espero que passe logo. Peço em nome de Jesus que essa pandemia, se dependesse de mim de oração, amanhã já não tinha mais nada. Todo mundo já tomava vacina, saía na rua, a gente já estava jogando, treinando. Eu peço em nome de Jesus que isso acabe. Mas, se você perceber isso um pouquinho antes, você passa em todas as quadras estavam acesas, todos os campos estavam acesos. Era crianças da idade jogando, as escolinhas tudo cheia, porque todo mundo quer praticar, todo mundo quer o esporte. Dizem, é um meio de ganhar dinheiro e tal. Não, a prática do esporte ela já é prazerosa por si só. A criança se sente bem ali. Ela muda o ambiente. A criança fica dentro de casa o dia inteiro, computador e tal. Sai um pouquinho, conhece gente nova, está praticando exercício. Os pais estão fazendo amizade com outros pais, estão conhecendo mais gente. Isso tudo envolve, é uma série de questões que envolve tudo. Então, eu acho que hoje, respondendo a pergunta, o sub-6, sub-7, essa criança está apta, preparada, jogando um futebol, assim, que eu digo, a nível de competição, quem sou eu para brecar? Assim, já foge um pouco até da minha alçada. Se eu tenho um time, 10 crianças preparadas, fala, pais, os filhos de vocês estão preparados para jogar campeonato. Quem sou eu para brecar? Se os pais quiserem, a gente vai embora. Legal. E completando essa pergunta, Diogo, deixa eu só te falar. O meu sub-16, sub-17 e 18, ele foi para o Campeonato Paulista ano passado, perante uma reunião que eu fiz com os pais, que eu falei, pais,
Os atletas estão aptos a jogar o Campeonato Paulista da 3. Vocês vão querer? Todos os pais quiseram. A gente está no Campeonato Paulista. Isso não vai só de uma categoria sub-6, sub-7. Vai de todas as categorias. Se os pais têm confiança no professor, no profissional, e sentem que o seu filho tá preparado para jogar, a única coisa que embarrera um pouquinho, que eu falo para vocês, são valores da questão financeira, para você ter ônibus, alimentação, as taxas. De resto, futebol a gente põe a bola no chão e põe para jogar. Legal. Bom, a gente está chegando no nosso final. Foi um prazer ter te chamado para a entrevista, né? Desde lá de maio, né? Na inauguração até agora. Estamos em agosto já. Quase metade de agosto já. E deixando a última pergunta, qual mensagem você quer deixar para a galera que viu nossa entrevista agora, a galera que vai ver lá no canal do YouTube, que é geral, uma mensagem positiva, algo chamando vocês para a escolinha, algo que você acha que tem que falar nesse momento? Eu vou deixar 3 mensagens assim. Primeiro eu quero deixar algumas mensagens. Para o profissional e para o estagiário. Nunca desista dos seus sonhos, nunca deixe que ninguém fale que você não consegue, porque eu, no dia 15 de março de 2016, quando eu abri a MA Sports, eu pedi muito a Deus que nunca fechasse. Até hoje a gente está de pé. Estamos de pé até em plena pandemia. Passei pelos altos e baixos, a escolinha já teve um pico legal de criança, deu uma caída, subiu de novo, caiu, subiu, como todo tipo de comércio. Graças a Deus nós estamos aí, dia 15 de março do ano que vem, estamos indo para 5 anos. Era um sonho que eu tinha, desde quando eu comecei a trabalhar com futebol, eu falei, eu tenho que trabalhar, fazer a minha linguagem de trabalho, porque eu já conheço muitas linguagens. Falei, vou fazer a minha. Agradeço muito a Deus pelo fato de ter tido essa oportunidade, Deus abrir essa porta. Os profissionais não desistam dos seus sonhos, queiram cada vez mais, sejam persistentes no trabalho. Hoje você está ganhando 5, amanhã você está ganhando 50 e 500 e 5 mil e 50 mil. Depende da sua vontade de querer correr atrás. Uma outra mensagem eu deixo para os pais. Saiba que o seu filho, até se tornar atleta, antes de tudo, ele é seu filho. A gente tem que ter um respeito absoluto pela limitação da criança. A gente tem que ter o bom senso que a criança está ali para aprender e o profissional está ali para ajudar. E a gente tem que ter o respeito e a disciplina completa. O profissional está para fazer o seu melhor. E o que mais? Acho que é isso que a gente tem. E para os atletas também, né? Um dia após o outro. Cada dia a gente tem que vencer. Os atletas têm que entender o quê? Que tomem não no Santos. Para o Santos ser o Santos, ele tem que ter adversários como São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Portuguesa Santista, Jabaquara, Linense, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco. Então, você tomou pau um dia num time, a porta abre no outro, e a porta abre no outro, você tomou pau. A gente conhece, que nem todo mundo fala, o Cafu tomou 7. 7 não. O Cafu tomou, eu acho, se não me engano, o Cafu tomou 20 nãos. Porque antes disso ele ainda jogava no Pequeninos do Jockey. Tem muito atleta aí, história de muito atleta muito sofrido. Então, atletas, não desistam. Não pense que, mas só tem o Santos, a Portuguesa Santista e o Jabaquara, paro por aqui. Você tem seu sonho? Sai da Baixada, vai buscar lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas. Não desista do seu sonho, não. Quantos atletas saíram aqui da Baixada Santista, foram para o Brasil inteiro e despontaram? E outra, os atletas, não parem de estudar. Que amanhã ou depois você tem um inglês, um português, um francês, um alemão na ponta da língua, abre uma porta para você viajar e ir lá para fora, como tantos atletas foram, você saber falar bem o idioma. Isso aí para Deus não é impossível, eu creio, muitos atletas foram lá para fora, estão lá fora, né? A gente às vezes nem conhece, desponta aí para o cenário mundial, e é bom sempre ter um segundo, terceiro idioma, mas nunca parem de estudar. Eu deixo essa mensagem aí para todos. Espero que tenha sido bom grado aí, um pouquinho do nosso trabalho. Não deixe de acompanhar. Hoje a gente entrou no meu pessoal, mas entra lá o pessoal que conhece. @MA Esportes, escolinha de futsal. Nós estamos fazendo, sempre quando a gente posta um pouquinho dos nossos treinos, nosso trabalho, nossas categorias.
Espero que o pessoal conheça mais do nosso trabalho e espero que cada vez mais a gente possa dar oportunidade também para os outros profissionais que estão chegando aí, vindo com essa vontade de vencer. Isso aí. Beleza. E estamos dispostos, quando tiver outra oportunidade, estamos dispostos aí para fazer outra live. Se quiser, o dia que você quiser, a gente faz até uma live lá na escolinha, faz um online lá na escolinha, não tem erro não. É só me falar que eu faço. A gente arruma quem filma, é só me falar, não tem erro não. Tá bom. Valeu, galera. Valeu, professor. Fui teu estagiário, agora eu já estou formado. Com certeza. Sempre falei isso para ti quando a gente trabalhava com natação. Hoje você não é mais estagiário, você é meu companheiro de trabalho. A partir do momento que começou a trabalhar, você é companheiro de trabalho. O CREF é só um papel. O trabalho que mostra quem é a pessoa. Tá certo. Muito obrigado a todos. Obrigado pelas perguntas. Subiu uma galera aí, excelente profissional. O Léo também. Henrique, do meu sub-20, meu pivô, monstro. Muito obrigado a todos que vieram aí na live. Valeu, galera. Boa noite para todos. Amanhã tem mais uma live aí, uma entrevista com uma doutora de educação física. Acompanhem, continuem acompanhando a Personal Psicocare aí. Cada vez vem um professor assim, que nem o Marcos aí, que venceu na vida e tá vencendo cada vez mais. Valeu, obrigado. Abração. Obrigado, Deus abençoe a todos. Tamo junto, gente. Abração.